Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material bem interessante sobre saúde feminina. É o capítulo de vulvovaginites do Manual de Orientação do Trato Genital Inferior, da Febrasgo, publicado lá em 2010. Isso mesmo. A nossa missão aqui é destilar o que tem de essencial sobre as causas mais comuns de corrimento vaginal patológico que esse manual trazia na época. Exato. E olha, o manual já destacava algo que a gente vê até hoje, né? Vulvovaginites, vaginose são queixas muito, mas muito frequentes mesmo nos consultórios. Com certeza. E a gente vai focar no que o texto dizia sobre os agentes mais comuns, tipo fungos, bactérias, protozoários, e até sobre como um simples desequilíbrio da flora normal já pode causar sintomas, sabe? Uhum. E um ponto importante que o manual já alertava é a complexidade do diagnóstico. Porque, assim, é muito fácil confundir o corrimento fisiológico, normal, com alguma infecção. Entendi. Bom, então vamos começar pela mais famosa, talvez. A candidíase vulvovaginal, a CVV. O manual diz que é super comum e o que eu acho curioso é essa dominância da Candida albicans, né? Tipo 80 a 92% dos casos. Impressionante, né? E isso talvez ajude no tratamento inicial na maioria das vezes, mas já dá uma pista de por que os outros casos podem dar mais trabalho, certo? E tem aquele dado curioso. 10 a 20% das mulheres na fase reprodutiva podem ter a cândida lá, quietinha, sem sintoma nenhum. Exatamente. E nesses casos o manual já orientava? Não precisa tratar. Certo. E aí o manual também fazia uma distinção bem importante entre a CVV não complicada e a complicada. A complicada seria o quê? Casos mais severos ou aqueles que ficam voltando, sabe? Recorrentes. Ou quando a causa não é albicans, é outra espécie de cândida, ou ainda em pacientes com a imunidade mais baixa. Ah, tipo diabetes, gravidez. Isso, diabetes, gravidez, quem usa muito antibiótico ou tem alguma imunossupressão. São fatores de risco que o manual citava. Os sintomas clássicos, né? Coceira, muita coceira e aquele corrimento mais grosso, branco, tipo leite coalhado. Hum, Mas olha só que ponto crucial que o texto reforçava: a importância do diagnóstico laboratorial. Fazer o exame a fresco, olhar no microscópio ou até a cultura. Por quê? Porque na candidíase, geralmente o pH da vagina continua normal, ácido, abaixo de 4,5. interessante. E isso ajuda a diferenciar, então. Exatamente, ajuda muito a diferenciar de outras causas de corrimento. E para esses casos mais simples, a CVV não complicado que o manual recomendava de tratamento lá em 2010. Olha, para esses casos, o manual já citava opções bem eficazes, de curta duração, às vezes até dose única, como fluconazol 150 mg oral, ou então tratamentos tópicos, com cremes ou óvulos de antifúngicos azólicos. Ok. Agora, para CVV complicada ou recorrente, aí a história era outra. O tratamento era mais longo, tipo 7 a 14 dias, com esses mesmos azólicos, e muitas vezes precisava de uma fase de manutenção depois, sabe? Para evitar que voltasse. Como usar fluconazol uma vez por semana por 6 meses. Entendi. Bem mais puxado. Sim, e na gravidez a orientação era clara. Preferir tratamentos tópicos, tipo nistatina, clotrimazol, evitar os azólicos orais. O manual até mencionava aqueles conselhos gerais, né? Evitar roupa apertada, sintética. Assim, sempre falam disso. Pois é, mas o próprio manual já reconhecia que faltavam estudos fortes para comprovar o impacto real de algumas dessas medidas, viu? Interessante. Bom, e falando em pH, você mencionou que na candidíase ele geralmente é normal, ácido. Isso já faz um contraponto com a próxima condição que o manual aborda, que é a vaginose bacteriana, a VB, né? Que tem justamente na alteração do pH uma característica marcante. Perfeito. A VB é descrita no manual como a causa mais comum de corrimento com aquele odor mais forte, sabe? Às vezes comparado a peixe. Sim, o famoso cheiro de peixe. E ela está ligada a uma mudança no ecossistema vaginal. Basicamente, diminuem os lactobacilos, que são as bactérias protetoras, e aumentam muito outras bactérias, principalmente as anaeróbicas, como a Gardnerella vaginalis. E o manual associava isso a quê? Mencionava fatores como múltiplos parceiros sexuais, o hábito de fazer duchas vaginais, que não é recomendado, e também o tabagismo.
O ponto central, segundo o texto, é que com menos lactobacilos produzindo ácido lático e peróxido de hidrogênio, o pH vaginal sobe, fica mais básico, maior que 4,5. Ah, E nesse ambiente menos ácido, as bactérias anaeróbias crescem à vontade e produzem as tais aminas voláteis, que causam o odor característico. entendi o mecanismo. E para fechar o diagnóstico da VB? O manual citava os critérios de Emsel. São 4 pontos avaliados na consulta: o tipo de corrimento, que é mais homogêneo, acinzentado, o pH elevado, o teste do cheiro positivo, quando pinga hidróxido de potássio, e a presença das clucels no exame a fresco. Clucels. O que são? São células da vagina que ficam, cobertas por bactérias. É bem característico na microscopia. Ou então, de forma mais objetiva, o manual mencionava a coloração de grão usando escória de Nugent. Ok. E o tratamento padrão citado para VB? E tinha aquela polêmica sobre tratar ou não na gravidez, né? Sim, tratamento padrão era com metronidazol ou clindamicina oral ou vaginal. E sobre a gravidez, o manual de 2010 já mostrava a controvérsia da época. Tratar ou não a VB sem sintomas para tentar prevenir parto prematuro. Os estudos citados tinham resultados conflitantes. É um lembrete de como as coisas mudam na medicina, né? Exatamente. Consensos evoluem. E para fechar o trio principal que o manual detalha, a gente tem a tricomoníase. Isso. Causada por um protozoário, o Trichomonas vaginalis, o manual a descreve como uma infecção basicamente sexual. Por isso é tão importante tratar os parceiros também, né? Fundamental. Ela causa bastante inflamação. O corrimento costuma ser mais fluido, amarelo esverdeado, às vezes com bolhas e também com odor fétido. Um achado clássico, embora não apareça sempre, é o colo do útero com aspecto de framboesa ou morango, por causa das pequenas hemorragias. Nossa. E como se confirma o diagnóstico, segundo o manual? E o tratamento? O diagnóstico mais comum que o manual apontava era o exame a fresco mesmo. Procurar ativamente o protozoário se mexendo no microscópio. O pH vaginal também fica alto, geralmente acima de 5,0, e o teste do cheiro das aminas também costuma ser positivo. Certo. O tratamento de escolha são os nitroimidazólicos. É uma classe de medicamentos que inclui o metronidazol, tinidazol, secnidazol. Frequentemente o manual recomendava a dose única de 2 gramas, o que facilita bastante a adesão ao tratamento. E na gravidez, o que o manual dizia sobre tratar a tricomoníase? Mencionava o uso de metronidazol, mas geralmente após o primeiro trimestre. Só que também destacava controvérsias importantes sobre a segurança e o real benefício, principalmente nos casos sem sintomas. É outra área onde havia debate. Entendi. E além dessas 3 grandes causas, o texto ainda passava rapidamente por outras possibilidades, sabe? Vaginose citolítica, que curiosamente é por excesso de lactobacilos. Ah, ao contrário da VB, então. Isso. Vaginite atrófica, comum na pós-menopausa, vaginites irritativas, alérgicas e até fatores psicossomáticos, o que só reforça aquele ponto. Entender a causa exata antes de sair tratando é fundamental. Ótimo. Então, recapitulando nossa análise desse manual da Febrasgol de 2010, a gente explorou a candidíase, a vaginose bacteriana e a tricomoníase. Vimos as características, diagnóstico e tratamento como descritos lá atrás. E notamos a importância de diferenciar do corrimento normal e de pensar em outras causas também. Exato. E fica aqui talvez uma reflexão final, inspirada justamente pelo que o manual apresentava, diante dessa sobreposição frequente de sintomas entre as diferentes condições Verdade. e da realidade dos autodiagnósticos, que muitas vezes são equivocados, né? E das controvérsias que existiam e algumas ainda persistem em certas abordagens de tratamento, qual deveria ser o verdadeiro peso, o equilíbrio entre confiar só na avaliação clínica e investir na confirmação por exames laboratoriais? Isso para garantir que o cuidado que a gente oferece para essas queixas tão comuns seja de fato o mais eficaz possível. Fica aí a pergunta, né?